Hurei, um desenho animado bem nojento, adora brincar de faz de conta até que seu sonho de ter superpoderes se concretiza. Agora, como o Edgelord superpoderoso, Hurei, forma um harém repleto de vilãs bem poderosas. Tudo começa com Tomoya indo para o clube de literatura após o fim das aulas do dia. Contudo, ao entrar na sala, ela é recebida por Hugh Wright, que está segurando a mão, como se sentisse muita dor. O garoto geme de dor e pede a Tomoya que se afaste, pois sua mão, que parece ter vida própria, está fora de controle. Tomoya então passa por ele, ignorando-o completamente, como seu pai ignora sua existência inútil. Entristecido pela reação de Tomoya, Yuri se levanta e diz a ela sarcasticamente que ela deve ser a alma da festa. Enquanto Hura rotula Tomoyo de chata em comparação aos outros, o humor de Tomoyo muda para irritação. Ela diz a Hurei que o que ele falou simplesmente não é verdade, pois seus problemas com a mãe a impedem de ser sem graça. Com isso, Tomoyo também diz a Hurei que todos estão cansados dele agindo como um esquizofrênico. Incapaz de lidar com tais fatos, Hurei diz a Tomoyo que ela está mentindo. Um sorriso se forma nos lábios de Tomoyo, enquanto ela desafia Hurei a provar que ela está errada. Aceitando o desafio, Hurei rapidamente agarra a mão com dor, enquanto Houtoko entra. Vendo isso, Houtoko fica preocupada e liga para o veterinário, para que possam fazer algo por esse jumento. Hurei diz a ela para desligar, mas como ela não o faz, ele pega o telefone e garante ao doutor que já está se sentindo bem melhor. Tomoya olha para Hurei com uma expressão de "eu te avisei", o que o frustra tanto que ele diz a Tomoya que ela é a razão pela qual os homens têm relacionamentos com bonecas infláveis. No entanto, ainda irredutível em estar certo, Hurei decide elevar seu nível. Então, quando a porta se abre pela segunda vez, Hurei geme de dor com tinta vermelha espalhada pelo rosto, mas ao levantar os olhos e encontrar Chifuya com um olhar assustado, Hirai rapidamente limpa a tinta e garante a Chifuya que está tudo bem. Infelizmente é tarde demais, pois Chifuya olha para Hirai com lágrimas nos olhos. Sayumu entra e rapidamente repreende Hirai, perguntando se seu primeiro nome é Mor e o sobrenome Lester. Depois de se acalmar, Hetoko oferece um pouco de leite calcário a Tifia e pede desculpas por tê-la aterrorizado. Tifia, sem expressão, diz a todos que sua jovem mente já foi destruída ao ver o histórico de navegação de seu pai. Hetoko volta sua atenção para Hurei e pergunta se ele foi tocado quando mais jovem e precisa de cenários de faz de conta para escapar dos horrores. Sentindo-se frustrado, Hurei diz às garotas que todas são chatas e que o que ele faz não é faz de conta, mas sim estimulação. Ele elabora que todos deveriam estar prontos quando seu eu interior se voltar contra eles. Tomoyo diz a Hurei para parar de cheirar cocaína, mas o garoto retruca perguntando se ela pode ter certeza de que nunca terá superpoderes. Tomoyo afirma que seu bom senso não a permite perseguir cenários tão estúpidos. Em resposta, Hirai pergunta se o bom senso dela pode explicar os segredos do universo, que se originaram há eras. Vendo-o justificar suas ações, as garotas perceberam que Hu é como um viciado que se esforça muito para justificar porque usar crack na fenda de uma prostituta é transformador. De repente, a palma da mão de Hurei começa a brilhar. No entanto, supondo que seja um de seus truques de festa, as garotas dizem a Hurei para parar, mas ele insiste que não é algo que ele está fazendo. 6 meses depois, como sempre, Tomoya entra no clube e encontra Hurei, segurando a mão, pronto para mais uma performance. No entanto, antes que ele pudesse fazer isso, Tomoyo o impede e diz a Houtoko que a mão de Hirai, a palma da mão dele, está queimando, sentindo uma dor intensa. Ouvindo isso, Hirai libera uma enorme bolha de água que o engole por inteiro. Vendo a cena se desenrolar, Tomoyo rapidamente intervém, congelando o tempo e tirando Hirai da bolha de água. Depois de salvá-lo, Tomoyo diz a Hirai que ela gostaria que a mãe dele o tivesse engolido, em vez da bolha de água. Droga! De repente, Chifuyo aparece da parede, chocando Hetoko, que afirma nunca se acostumar com os poderes de Chifuyo. Seung chega logo e diz a Uribe que, devido à sua constante comoção, outros clubes apresentaram uma queixa de ruído contra eles ao conselho estudantil. Enquanto Hurei se desculpa por seu comportamento, Sayumi volta sua atenção aos membros do clube e pede que se preparem para a verificação mensal de superpoderes. Os membros do clube de literatura são então vistos em um deserto onde Hitoko e Chifuya se enfrentam. Chifuya direciona uma série de flechas para Hitoko, que libera um redemoinho para anular o ataque. Acontece que Chifuya possui o poder de criar mundos, o que a permite criar qualquer coisa, incluindo o espaço. Por outro lado, Hitoko tem o poder de manipular todos os 5 elementos da natureza. À medida que a luta entre Chifuya e Hitoko se intensifica, Sayumi ordena a Tomoyo que faça a sua parte. Com um estalar de dedos, Tomoyo interrompe a luta usando sua habilidade chamada Closed Clock Etike, o poder de manipular o tempo.
Hurei diz à turma que, já que Tomoyo exibiu seus poderes, Sayumi deveria ser a próxima. Ouvindo isso, Sayumi revela que seu poder não se desenvolveu muito. Com isso, ela toca o uniforme sujo de Chifuyu e o transforma em um limpo. Hurei observa que o poder de Sayumi, Rota de Origem, permite que ela restaure qualquer coisa que toque ao seu estado original, o que significa que ela seria uma limpeza perfeita para um gamer fedorento. Sayumi então diz à turma que é hora de encerrar, o que irrita Hurei, que afirma nunca ter exibido seus poderes. Como sempre, todos o ignoram quando de repente, a presidente do conselho estudantil, Mi-Ray-D, entra na sala do clube. Os membros do clube de literatura rapidamente arrumaram o clube de volta ao seu estado original e perguntaram nervosamente a Mi-Ray-D por que ela estava ali. A presidente revela que está ali para uma inspeção, pois outros clubes reclamaram que o clube de literatura parece um cenário para algo sombrio. Ouvindo isso, Hirai sorri e diz a Mirai para parar de fingir, pois ele descobriu sua verdadeira identidade. Enquanto ele continua a tagarelar, Tomoyo nocauteia Hirai e pede desculpas à presidente por seu disparate. Para a surpresa de todos, Miui pergunta a Hurei como ele conseguiu descobrir a identidade dela. Ela também revela que os espionha desde que soube que eles despertaram seus poderes, assim como ela. Como Hurei havia, sem saber, acertado em cheio, ele pergunta a Mirai sobre seu verdadeiro objetivo. Em vez de responder, Mihai afirma que só revelará seu objetivo, quando eles a vencerem em uma luta. Ligeiramente preocupadas, as garotas perguntam a Hurei se deveriam vencer Mirade com seus poderes. No entanto, Hurei diz a elas para sentarem e o verem cuidar das coisas. As garotas tentam objetar, mas Hurei diz a elas para fazerem um sanduíche para ele enquanto ele derrota a inimiga. Ele encara Mirade e pergunta se ela sabe por que ele usa um blazer todos os dias na escola. Quando a garota sem expressão diz que é porque está no livro de regras, Hirai afirma que o blazer é na verdade uma restrição que pesa tanto quanto a mãe dela. Ao jogar o blazer para Batouko, ela observa que o blazer não é tão pesado, o que significa que Hurei estava apenas falando bobagens. Tomoyo fica preocupada, pois sabe que o poder de Hurei não é tão impressionante assim. Enquanto isso, Hurei libera seu poder chamado Dark and Dark, que é apenas uma bola de fogo escuro e flamejante. Mas ao revelar seu poder, Mi rapidamente o rouba, revelando que ela tem a habilidade de roubar poderes. Sentindo-se triste, Hurei revela como ele sussurrava coisas doces para seu poder, e então implora a Mirade para devolvê-lo a ele. No entanto, Mirade inspeciona a bola de fogo e percebe que é completamente inútil. Os membros do clube de literatura confirmam que o poder de Jirai é uma besteira absoluta, o que instantaneamente joga o garoto em depressão. Mirai volta sua atenção para as garotas e pede que a enfrentem. Tomoyo se apresenta, mas diz a Mirai que não mostrará seu poder. Com isso, ela diz a Mirai que quando estava lutando contra Jirai, ela exclamou em voz alta sobre como ele mostrou seu poder a ela, o que significa que para ativar seu poder, ela precisa testemunhar o momento em que alguém invoca seu poder. Enquanto Mirai luta para responder, Tomoyo sorri triunfante, percebendo que sua especulação estava correta. Ela então anuncia que como não podem mostrar seus superpoderes, isso significa que terão que recorrer a uma luta física. Nesse ponto, Sayumi se apresenta e diz que vai lutar contra ela, já que é a presidente do clube, e também tem faixa preta. Enquanto Sayumi domina Mihai, a presidente do conselho estudantil rapidamente se desculpa, e diz que nunca teve más intenções. Acontece que Mihai havia desbloqueado seu superpoder alguns meses atrás. Em vez de se alegrar, Mihai viveu em constante medo e confusão até receber uma dica anônima sobre o clube de literatura. Isso a fez espionar Hurei e as garotas. E ao saber de seus poderes, Mihi ficou com medo e decidiu lutar contra eles antes que a atacassem. Uma vez que o mal-entendido foi esclarecido, Mihi devolveu os poderes a Hurei. No entanto, isso os leva a uma questão mais urgente, pois as garotas se perguntam sobre a pessoa que enviou a dica a Mirei sobre eles. No dia seguinte, Hurei reúne todos os membros do clube de literatura e pede que escolham um apelido para si, caso se tornem super-heróis. No entanto, Tomoyo objeta instantaneamente e diz a Hirai que não quer fazer um RPG como residente de um hospital psiquiátrico. Enfurecido com isso, Hirai a chama de bactéria comedora e a lembra que todos concordaram com isso. Tomoyo, sentindo-se ofendida, tenta objetar mais uma vez, mas o resto dos membros de alguma forma consegue convencê-la. No final, Tomoyo suspira e diz a Hurei que ela vai inventar um pseudônimo. Sentindo-se satisfeito, Hurei pergunta a Hitoko se ela terminou seu trabalho. Hitoko então revela orgulhosamente como ela inventou um apelido chamado Hitoko Vermelha. Uma onda de vergonha toma conta do corpo de Hirai, enquanto ele diz a Hitoko que ela não pode simplesmente adicionar uma cor ao lado de seu nome e chamar isso de pseudônimo. Ele então volta sua atenção para Sayumi e fica satisfeito quando ela inventa apelidos criativos. No entanto, ele diz a Sayumi que seus apelidos são muito fofos e juvenis, quase como se ela estivesse tentando guerrear em um mod de Discord.
Ouvindo isso, Sayumi cora intensamente e rapidamente se desculpa para usar o banheiro. Com Sayumi fora, Ruhi volta sua atenção para Shifuya, que revela seus apelidos, que todos soam como se ela estivesse tentando pegar uma pena de prisão. No final, Shifuya decide pelo apelido Abacaxi, para a grande decepção de Ruhi. Justo quando Ruhi está prestes a desistir da vida, Tomoya revela que inventou um apelido, Paradoxo Infinito. Enquanto Tomoya explica que inventou esse apelido, sabendo que soaria como música para seus ouvidos, Ruhai começa a chorar e afirma que o aprendiz finalmente superou o mentor. Infelizmente, isso não soa como um elogio para Tomoya, que surta ao saber que superou o esquisito de Duri. De repente, Mirei entra na sala do clube e afirma que o clube dele sempre parece um tribunal de família. Sayumi sorri e diz a Mirai para revelar o verdadeiro motivo de sua visita. E Sobirai se vira para Jirai e afirma que está ali para responder a sua carta de amor. Com isso, ela diz a ele que o deixará com prazer glaze her up, como se ela fosse um donut da Dunkin' Donuts. Surpresos e boquiabertos, Hurai e o resto dos membros perguntam a Mihai o que ela quer dizer e então Mihai se repete dizendo que ama Hurai e gostaria de sair com ele. Quando Hurai e os outros novamente ficam em choque, Tomoyo pergunta a Mirei por que ela confessaria a alguém como Jirai. Em vez de responder, Mirei pergunta se ela também está interessada em Jirai. Apesar de corar profusamente, Tomoyo rapidamente diz a Mihai que preferiria pintar sua casa com um pincel de unha do que sair com Jirai. Ouvindo isso, Mihai diz a Tomoyo para não se intrometer se ela não está interessada em Jirai. Tomoyo corre instantaneamente para Hurai e exige saber por que Mirei está falando todas aquelas bobagens. Enquanto Jirai afirma ser inocente, Mirei revela como encontrou a carta de amor dele em seu armário. Apesar de tudo, Hurai insiste que é leal apenas à sua mão direita, o que leva Mirei a revelar a carta. Ela lê a carta em voz alta, revelando como Jirai afirmou estar impressionado com as habilidades dela e decidiu dar-lhe o apelido de Amante Grato. Os membros do clube de literatura percebem o que está acontecendo, enquanto Jirai esclarece que estava apenas elogiando os poderes de Mirai. Sayumi então pergunta a Mihei como ela interpretou a carta como uma confissão de amor. Mihei afirma orgulhosamente que cada linha da carta expressa como Jirai está perdidamente apaixonado por ela. Enquanto a presidente continua com sua teoria da conspiração, Tomoyo pergunta a Kurei por que ele teve que ir e me chamar de Amante Ri. Kurei então revela que usou a palavra amante figurativamente, pois um amante geralmente rouba seu coração. Ouvindo isso, Tomoyo pergunta a Jirai se ele foi possuído pelo fantasma de Shakespeare, mas o garoto afirma que não sabia que sua carta quebraria a mente virgem de Mihagi. Justo quando ele tenta esclarecer o mal-entendido, Mirai chama Hurei de querido, o que desencadeia seus problemas com a mãe, fazendo-o ficar sem fala. Kamoyo, agora ouvindo os sinos de casamento, pede que alguém intervenha. Felizmente, Shifuya diz a Mirai que ela não pode roubar seu arquivo PDF dela. Em resposta, Marie diz a ela para ir ao Omogul e encontrar um novo. Shifuya insiste que ela gosta mais de Urai. Enquanto Mirai tenta ignorar a pequena troll, Tomoyo pede a Mirai para reconsiderar sua decisão, ou então ela acabará como mãe solteira. Agora irritada, Mirai confronta Tomoyo, perguntando se ela está com ciúmes dela, porque ela tem tatas maiores. Ela também diz a Tomoyo para não ficar verde de inveja, porque ela não ficaria bem como um Grinch. Depois de ouvir tantos insultos, Tomoyo ativa seu poder. Mas antes que ela pudesse ferir Mi, a presidente instantaneamente rouba seu poder. Ao ver a cena se desenrolar, Jirai pede a Mi o poder de Moyo, e como Mihede tem amor em sua mente, ela instantaneamente faz o que lhe é dito. No dia seguinte, após a aula, Hurei recebe a visita de Mihede, que instantaneamente se agarra ao seu ombro. Enquanto continuam a caminhar, Mirai revela como sentiu falta dele, enquanto Hurrai ouve silenciosamente Mirai, contando-lhe como ela queimaria toda a sua família apenas para que pudessem ter um jantar à luz de velas. Ao chegar ao clube de literatura, Mirai avisa a Jirai que, se ele a trair, ela cortará suas joias da família e as dará a ele para comer. Com isso, Mihai se despede, deixando Hurrai completamente confuso. Virando-se para o lado, Hurrai encontra todas as garotas do clube de literatura espiando pela porta. No entanto, no momento em que ele entra, todas fingem não notá-lo. Surpreso com o comportamento delas, Hurrai pergunta se o ciclo menstrual delas parou. Frustrada, Tomoyo afirma que supostamente vomitou depois de vê-lo flertar com Mihai em um corredor. Hurrai, então, sem expressão, diz a Tomoyo que Mihai literalmente lhe disse que faria uma sopa com seus baby makers, se ele a traísse. Depois de perceber que Tomoyo é uma causa perdida, Hurrai volta sua atenção para Hitoko, que lhe diz que o está ignorando. Ouvindo isso, Hirai afirma que simplesmente não falará com ela.
Dessa forma, ela não conseguirá ignorá-lo. Atordoada com isso, Hitoko pergunta a Hirai como ela deveria ignorá-lo, mas o garoto a chama de Incompoop e a manda embora. Depois de lidar com Hitoko, Hirai encontra Chifuya, que usa sua marionete para se comunicar. Ela diz a Hirai que está chateada com ele e que ele não deveria tratá-la como uma criança. Então, para provar que ela ainda é uma criança, Hirai rouba sua marionete, o que a faz chorar. Frustrada com isso, Chifuya reclama com Hitoko, que a aconselha a ignorar Hirai. Em seguida, Hirai cumprimenta Sayumi, mas em vez de um olá caloroso, Sayumi diz a ele para Hopeax. Surpreso com o comportamento frio de todos, Hirai tenta entender o problema deles. No final, Sayumi revela que todos odeiam o fato de ele ter uma namorada agora. Hirai então diz às garotas que vai resolver esse problema e vai falar com Mireidi. Ele se curva diante dela e afirma que toda a carta não passou de um grande mal-entendido. Enquanto Mirede ouve o esclarecimento, suas pernas começam a tremer. Ela diz a Hurei que não é culpa dele que ela tenha entendido mal, ao mesmo tempo em que o assegura de que não está tão magoada. Claro, isso é uma grande mentira, e o diário de Mirede vai ouvir tudo sobre como todos os homens são porcos. Enquanto Mihi foge, Tomoyo chega e tenta animar Hurei, dizendo que não é culpa dele inteiramente, mas Hurei afirma que um homem só deve fazer uma mulher molhar de seu ru. Querendo desviar a mente dele, Tomoyo pergunta a Hurei por que ele estava tão determinado a escolher apelidos. Hurei então revela que queria que todos se sentissem unificados. Ele também explica que escolheu um nome para Mihui, porque ela lidou com muitas coisas sozinha, e ele queria que ela soubesse que todos estavam ali para ela. Naquela noite, Hirai recebe um e-mail de Mirade agradecendo-o pelo apelido. No dia seguinte, a professora de Hirai, Satomi, o convoca à sala dos professores e pergunta se ele sabe por que está ali. Sem hesitar, Hirai diz que é porque ela precisa que seus canos sejam limpos. Mas, para sua decepção, Satomi tira seu exame. Ela explica que ele usou kanjis difíceis, tornando sua já cansativa mandíbula mais agitada. Para justificar suas ações, Hirai afirma que usar kanjis profissionais apenas soa mais bougie. Percebendo que não há como ela atrapalhar a carreira educacional de Hirai, Satomi suspira e diz que vai tirar um cochilo antes de se transformar em uma adolescente emo. Com sua professora fora de si, Hurei se vira e encontra seu colega de classe, Sagami. Ele pergunta por que ele está ali, e o garoto revela que está ali para ter sua amante de volta. Com isso, Sagami pede a Satomi para devolver sua amante. Satomi usa o pé para passar o telefone para Sagami e diz a ele para não jogar mais na aula. No entanto, com os pés de Satomi bem na cara dele, Sagami diz a ela que cometeria crimes de guerra apenas por uma palheta de seu dedão do pé. Enquanto Satomi o olha com nojo, Hirai pergunta a Sagami sobre sua vida amorosa, já que ele estava namorando uma caloura. Sagami então o informa que já havia terminado com ela, mas depois se corrige, explicando que ela terminou com ele, embora tenha sido ela quem se confessou. Ao ouvir isso, Hirai comenta que a garota provavelmente terminou com ele depois de descobrir que ele gosta de animes com lolas. Enquanto os dois garotos têm uma discussão acalorada, Satomi comenta como eles parecem um casal. Isso irrita tanto Saigami quanto Hurei, que exclamam que se odeiam como uma mulher liberal odeia bebês. Quando os garotos continuam a discutir, Satomi se cansa e os expulsa. Agora sentados perto das escadas, os garotos conversam brevemente antes de se separarem. Sentindo uma presença atrás dele, Hurei se vira e encontra Sayumi com um olhar satisfeito no rosto. Ela revela que estava observando sua interação com Saigami para poder imaginá-los juntos em uma posição comprometedora mais tarde. Hirai implora a ela para não desonrá-lo, mas Sayumi muda de assunto e diz que é hora de ir para o clube. Com isso, ela também anuncia que hoje é o dia de recreação do clube de literatura. Chegando à sala do clube, e Tomoyo são vistos engajados em um jogo acalorado de tênis. Assim que Tomoyo marca um ponto vitorioso, a bola quica na rede e atinge o rosto de Tomoyo, fazendo-a cair. Graças à sua queda, Hurei tem um show de primeira classe para a câmara secreta de Tomoyo. Isso leva Hirai a afirmar que backshots com ela soarão como 9-11. Depois de recuperar o equilíbrio, Tomoyo afirma que está surpresa ao ver Hitoko jogar tão bem contra Sayumi. Nesse ponto, Hirai revela que Hitoko costumava pegar DSTs como pokémons, então pegar uma bola de tênis não é nada pra ela. Perplexa com a informação, Tomoya comenta como Hitoko parece uma garota tão legal no entanto. O assunto muda pra como, graças a Tifia, eles conseguem jogar tênis, pois foi ela quem criou a quadra e todo o equipamento. De repente, Hitoko e Sayumi chegam para avisar os dois perdedores que é hora de fazer a troca. Enquanto Hirai enfrenta Hiraiko, ele sorri e diz que não vai pegar leve com ela só por ser uma Snow Bunny. Hitoko sorri e lança uma bola de fogo em Hurei, o que encerra a partida, pois um perdedor como Hurei não tem a menor chance de revidar.
Assim que o clube volta ao seu estado normal, Hurray pede desculpas por quase ter mostrado um vislumbre de sua vida após a morte. Enquanto Hurray ignora a surra que levou, ele tira um livro chamado A Bíblia Sangrenta, onde guarda todos os seus apelidos. Quando ele mostra orgulhosamente seu livro, Tomoyo lhe diz que ele escreveu Bíblia de forma errada. Isso faz com que todos caiam na gargalhada por sua ignorância. Assim que é hora de ir para casa, as garotas expressam um desejo repentino de ir a um clube de karaokê. Animado com a ideia, Hurray declara que quer ir junto também. Mas é claro, as garotas lhe dizem que, como ele tem a mesma estatura que elas, não pode acompanhá-las a lugar nenhum. Depois de muito choramingar, Hurray procura sua Bíblia ensanguentada, mas percebe que ela está faltando em sua mochila. Agora em pânico, Hurray diz às garotas para irem na frente, pois ele precisa encontrar a Bíblia. Sem pensar duas vezes, as meninas decidem cair fora, deixando Hurray para se virar com seu problema. No entanto, segundos depois, Patoko conta à turma como, quando eram crianças, todos a chamavam de Tetas, mesmo que ela odiasse profundamente o apelido. Então Hurray apareceu e lhe deu um apelido bastante excêntrico, que todos acharam tão bizarro que simplesmente decidiram chamá-la pelo nome. Ao ouvir isso, as garotas dizem a Hitoko que Hurray não fez aquilo por pura bondade de seu coração. Hitoko responde, afirmando que ela sabe muito bem disso, mas graças à total indiferença de Hurray, ela não foi mais atormentada. Concordando com Hitoko, Sayumi afirma que Hurray pode até ser um idiota, mas ele é sempre muito útil em situações difíceis. Com isso, ela revela como, quando se viu questionando se deveria ou não reviver os mortos com o poder que possuía, Hurray a aconselhou severamente contra isso, e ele estava absolutamente certo, pois ela sabe que nunca mais será a mesma pessoa. Da mesma forma, Chifuyo revela como Hirai a instruiu a não criar vida com o poder que ela possui. Depois de compartilharem suas histórias, as garotas percebem como Hirai dedicou um tempo considerável para analisar os poderes de cada uma, e até mesmo inventou nomes bem legais. Enquanto isso, Hurray chega à escola em busca de sua preciosa Bíblia. Ao entrar na sala do clube, ele encontra um garoto com estilo punk segurando seu livro. Enquanto o garoto folheia a Bíblia, ele diz a Hurray que conseguiu inventar alguns nomes realmente interessantes. Ele então tira seu próprio caderno e diz a Hurray que o chama de Reverse Crux Records, o que surpreende Hurray. Ao encontrar alguém que combina perfeitamente com sua estranheza, Hurray instantaneamente pergunta o nome do garoto. E assim o punk afirma que atende pelo nome de Kiryu. Como é amor à primeira vista, Hiryu e Kiryu seguem para um café onde Hiryu estuda os registros Crux de Kiryu e elogia os apelidos que possuem um significado bastante profundo. Kiryu então comenta como ele veio ao clube de literatura para dar uma espiadinha nas garotas, mas acabou encontrando seu grande amigo. E ao saber que Kiryu é um ex-aluno da escola, Hirai afirma que eles estavam realmente destinados a se encontrar. Enquanto a conversa deles progride, Tomoyo chega e instantaneamente reconhece Kiryu. Acontece que eles são irmãos que compartilham o mesmo pai, mas têm mães diferentes. Tomoyo diz a Kiryu para voltar para casa, mas ele lhe responde secamente que não. Antes de sua partida, Kiryu diz a Urei que eles certamente se encontrarão novamente. Assim que Kiryu vai embora, Tomoyo conta a Urei sobre como Kiryu sempre foi um indivíduo incrivelmente incrível e inteligente. Mas então, um dia, ele descobriu o canal do YouTube de Nikocado Avocado e começou a afirmar que o mundo inteiro está completamente errado. No dia seguinte, a caminho da escola, Hurray encontra Chifuya, que revela que largou a escola primária. Como Chifuya estava se sentindo bastante triste e desanimada, Hurray decide levá-la nas costas para a escola. No entanto, no meio do caminho, suas costas fracas cedem completamente, e ele pede a Chifuya para simplesmente andar como uma camponesa. Isso não agrada a Chifuya, que começa a elogiar suas costas, o que alimenta o ego de Hurray, levando-o a simplesmente carregar Chifuya por todo o caminho até a escola. Ao chegar, Hurray bufa e sopra como se estivesse pronto para derrubar a casa de palha de um porco, quando, de repente, uma garota de aparência não muito agradável cumprimenta Chifuya. Instantaneamente, a garota começa a arrumar o uniforme de Chifuya. Surpreso com o comportamento da garotinha, Hurray pergunta a Chifuya quem é essa puxa-saco. A garotinha finalmente reconhece a presença de Hurray e se apresenta como Cookie. Ao ouvir o nome dela, Hurray tem uma excitação mental instantânea enquanto ele delira sobre o quão legal o nome dela é. Vendo um adolescente se contorcer na frente dela, Cookie pergunta a Chifuya quem é aquele verme. Quando Chifuya a informa que é ninguém menos que Hurray, Cookie percebe que ele é o tal cara do clube de literatura. Hurray finalmente se acalma e diz a Cookie para sempre permanecer amiga de Chifuya. Mas como crianças não passam de pequenos demônios, Cookie rudemente diz a Hurray que ele não precisa lhe dizer isso. Assim que as garotas entram, Hurray se pergunta por que Chifuya queria largar a escola primária. Hurray decide simplesmente ir para sua própria escola. Ao chegar, Hurray acidentalmente esbarra em Satomi, que lhe diz que ele precisa ter mais atenção com as pessoas que andam dormindo por aí. Hirai diz a ela sem rodeios que só ela faz isso, até que Satomi muda de assunto e pergunta a Hirai se Chifuya tem passado um tempo com eles. Quando Hirai confirma, Satomi pausa por um momento e então afirma que não é nada normal para Chifuya estar saindo com ele e os outros membros do grupo.
Depois de suas aulas, Hirai entra na sala do clube. Com todos presentes, Hirai diz em um tom sério que, com o poder de Tifia, eles podem facilmente fazer cosplays. Isso irrita as garotas, pois elas pensaram que Hirai estava prestes a dizer algo realmente sério. Então, para puni-lo, elas fazem Hurei vestir uma roupa de empregada. Sayumi instantaneamente começa a tirar fotos e então diz a Hurei que vai escrever a história mais picante sobre ele e Sagami, algo que jamais foi visto. Depois de ser um pouco intimidado, Hirai diz a Sayumi que é a vez dela, então, relutantemente, Sayumi é feita para usar bloomers. Ao ver Sayumi naquela roupa, Hirai diz a todos que as coxas de Sayumi poderiam facilmente ter sido a verdadeira razão para o colapso de Roma. Claro, isso lhe rende um soco bem forte no estômago. Em seguida, Itoko é feita para fazer cosplay de filho. Shifuya afirma que foi ela quem teve essa ideia, já que ela não pode ser o filho que seu pai tanto queria. Ela pode muito bem ser o filho que ilumina a vida de todas as pessoas. Na vez de Chifuya, ela é feita para usar um vestido que seu ex-namorado deveria ter usado. Finalmente, é a vez de Tomoyo, e ela usa uma armadura de biquíni que todos acham super legal. Sem perder um segundo sequer, Tomoyo se vira para Hurei e pergunta o que ele pensa sobre sua roupa. Quando o garoto a elogia de forma tímida, Tomoyo fica muito feliz. Seu sorriso não passa despercebido por Hatoko. De repente, Chifuya diz a Hurei para tirar uma foto deles juntos para que possam congelar este momento para sempre. Depois de tirar as fotos, a turma recebe um visitante inesperado. Com Satomi esperando perto da porta, Hurei rapidamente diz a Chifuya para dissipar seu poder. No entanto, quando Chifuya faz o que lhe foi dito, a turma acaba em seus trajes de aniversário. Depois de um momento para arrumar seus uniformes, os membros do clube de literatura finalmente deixam Satomi entrar. Satomi pergunta a Chifuya se sua dor de estômago está melhor, já que ela saiu da escola primária mais cedo. Quando Chifuya luta para responder, Satomi pergunta se ela está mentindo. Chifuya se esconde atrás de seu ursinho de pelúcia, o que leva Satomi a pegar leve com ela. Ela diz a Chifuya para se comportar e então se despede. Agora sozinhos, Hirai e os outros tentam perguntar a Chifuya o que está acontecendo, mas em vez de responder a qualquer um, Chifuya se teletransporta para casa. Hurei encerra as atividades do clube do dia e vai para casa, percebendo que está completamente sozinho. Hurei faz o que todo garoto nojento de sua idade faz. Depois de tirar todas as suas roupas, Hurei se prepara para uma sessão de grooming, quando de repente, Chifuya se teletransporta para sua casa e o pega antes que ele possa ter um encontro com seu monstro particular. Não querendo que o FBI arrombe sua porta nessa economia atual, Hurei tenta mandar Chifuya de volta para casa, mas a garota revela que teve uma briga feia com Cookie, que lhe disse para parar de sair com Hurei e os outros membros do clube de literatura. No entanto, ainda sentindo um desejo profundo de se levar ao limite da loucura, Hurei diz a Chifuya que eles podem conversar sobre isso amanhã na escola. É então que Chifuya revela que na verdade deixou Cookie sozinha em sua própria casa. Quando Hurei tenta mandá-la de volta, Chifuya lhe diz que é muito estranho para ela. Suspirando, Hurei pergunta se ela gostaria que ele falasse com Cookie. Chifuya rapidamente concorda e envia Hurei para a casa dela usando um círculo de teletransporte. Na casa de Chifuya, Cookie se depara com um Hurei meio vestido que tenta cumprimentá-la de forma desajeitada. A jovem mente de Cookie começa a se quebrar, e ela instantaneamente corre para Chifuya para avisá-la sobre aquele homem feio e seminu. Enquanto ela implora para não sair com Hurei e os outros, Chifuya friamente lhe diz que não vai ouvi-la. De coração partido, Cookie pergunta se ela não gosta de estar com ela, mas Chifuya assegura que adora passar um tempo com ela. Ela também elabora que sai com Hirai e as garotas mais velhas porque eles a ajudam a entender certas coisas da vida. Confusa, Cookie pede para ela ser mais clara, mas Chifuya diz secamente que não pode falar mais sobre o assunto. Irritada com isso, Cookie olha feio para Hirai e corre chorando, passando por Chifuya. No dia seguinte, Hirai agradece a Chifuya por não ter contado a Cookie sobre os poderes secretos deles. Chifuya afirma que essa foi a promessa que todos fizeram e então revela como Cookie não agiu como uma puxa-saco perto dela, o que significa que ela basicamente teve que fazer tudo sozinha. Vendo Chifuya tão triste e perdida sem Cookie, Hirai assegura que ele vai consertar tudo. Então, mais tarde naquele dia, Hirai visita Cookie, que está prestes a sacar um spray de pimenta, quando Hirai assegura que ele não tem interesse em crianças feias. Enquanto isso, Chifuya chega ao clube de literatura, onde Hatoko conserta seu ursinho para ela e a assegura que ela vai se reconciliar com Cookie, já que elas eram próximas o suficiente para brigar em primeiro lugar. De volta à casa de Cookie, Hurei tenta conversar com ela, dizendo a Cookie que mesmo amigos podem ter segredos, mas Cookie afirma firmemente que odeia o fato de Chifuya estar mentindo para ela. Ao perceber que não há como conversar com essa Cookie teimosa, Hurei suspira e diz a Cookie que ele simplesmente revelará o segredo deles a ela. Mas antes que ele faça isso, ela tem que prometer guardar o segredo. Assim que Cookie cumpre sua parte, Hurei orgulhosamente afirma que ele está vivo, e Tifia sai com ele para que ele não liberte suas fantasias sombrias no mundo.
A princípio, Cookie fica chocada e enojada, mas depois se acalma com a informação. De repente, um carro para e Chifuya sai segurando outro brinquedo de pelúcia. Ela revela que Satomi a deixou ali, pois queria dar o brinquedo de pelúcia a ela como um símbolo de sua amizade. Com isso, Chifuya também afirma o quanto gosta dela e dos membros do clube de literatura. Enquanto Cookie ouve a revelação sincera de Chifuya, ela começa a chorar. Cookie pede desculpas a Chifuya e revela como estava com muito medo de ser substituída. Satomi então agradece a Hurray por cuidar de Chifuya, mas ele minimiza a situação, dizendo que era responsabilidade deles também. Isso leva a recordar a época em que Satomi trouxe Chifuya pela primeira vez para o clube. Ela a apresentou como a filha de sua irmã e disse a todos para cuidarem dela. Desde então, Chifuya se tornou uma parte integral e muito importante do clube de literatura. No dia seguinte, Hirai pergunta a Chifuya por que ela estava tentando largar a escola primária. Chifuya então revela que viu a euforia e queria experimentar a vida como uma adolescente. Ela também os informa sobre como estava realmente faltando às aulas para estudar para a escola, a fim de poder pular algumas séries. No dia seguinte na escola, Hurray chega carregando um violão. Quando os membros do clube de literatura o veem entrar com o violão, eles decidem simplesmente ignorá-lo. Hurray tenta chamar a atenção deles, falando sobre como ele deseja tocar violão e usá-lo para expressar seus sentimentos mais profundos, mas mesmo assim, Sayumi e Tomoyo o ignoram ativamente. De repente, Hitoko percebe a existência de Hirai e pergunta sobre o violão. Tendo alcançado seu objetivo, Hirai pergunta se eles finalmente notaram o violão. Nisso, Tomoyo lhe diz que eles estavam, na verdade, tentando ignorá-lo, pois não queriam ouvi-lo tagarelar sobre algo novo. Hurray chama Tomoyo de ingênua e lhe diz que ele poderia muito bem estar carregando uma arma perigosa. E se esse realmente for o caso, então ela deveria saber que está no topo de sua lista de ódio. Tomoyo suspira e diz a Hurray para parar de brincar com isso. Sayumi se junta a ela e lhe diz que se ele quer que elas vejam seu violão, então é melhor ele se apressar. Levando o aviso de Sayumi a sério, Hirai abre o estojo do violão, revelando um violão vermelho. Ele então apresenta o violão como Infinity Maria, também conhecida como sua parceira de vida. Hatoko pergunta a Hurray se ele está prestes a montar uma banda emo com seu violão punk. Antes que ele possa responder, Chifuya se teletransporta e instantaneamente exige ter o violão. No entanto, Hirai hesitantemente lhe diz que não pode entregar Maria a ela, já que ela é o amor de sua vida. Nisso, Chifuya pede a Hirai para fechar os olhos. Quando Hirai o faz de forma obediente, Chifuya pede para ele então abrir os olhos. Bem na frente dele estão dois violões vermelhos idênticos. Chifuya então lhe diz para escolher Maria entre os dois violões. Percebendo o que está acontecendo, Hirai afirma que isso deve ser um teste de seu amor por Maria. Chifuya afirma e lhe diz que se ele falhar em apontar para a verdadeira Maria, então ela pegará o violão para si. Assim que Hirai começa a trabalhar, Chifuya aumenta a aposta, dizendo a ele que o violão que ele pensa ser falso será então esmagado em pedaços por suas próprias mãos. De repente, Hurray diz a Chifuya que ele entendeu perfeitamente a estratégia dela, e então esmaga os dois violões. Sorrindo orgulhosamente, Hurray afirma que sabe que ela estava o enganando e que provavelmente está escondendo a verdadeira Maria em algum outro lugar. No entanto, para sua infelicidade, Chifuya revela que nunca faria uma trapaça dessas com ele, e estava de fato sendo completamente justa e honesta. Ao ouvir isso, Hirai entra em luto instantâneo, percebendo que seu cérebro perverso lhe custou a sua amada Maria. Vendo Hirai agir como Romeu, Sayumi lhe diz que ela pode consertar Maria de volta com seus poderes. Mais tarde naquele dia, enquanto caminhava para casa com Hitoko, Hurray percebe que esqueceu sua mochila na sala do clube. Ele pede desculpas a Hitoko e pede para ela ir embora sem ele. Enquanto isso, na sala do clube, Tomoyo está diante do espelho e se imagina enfrentando um oponente formidável. Sem que ela saiba, Hurray vê e ouve absolutamente tudo. A porta se abre de repente e Tomoyo se vê pega como um cervo nos faróis. Ela cora profusamente enquanto Hurray se gaba de como ela sempre o provocou por ser um perdedor esquizofrênico, mas agora ela está fazendo exatamente a mesma coisa. Tomoyo, zangada e envergonhada, diz a Hurray que ele não deveria provocá-la, já que ele frequentemente se comporta como um verdadeiro lunático. Em resposta, Hirai diz a Tomoyo que ele só quer que ela admita que é divertido se envolver em cenários de faz de conta, e ele está realmente feliz em ver alguém desfrutar do que ele mesmo desfrutou por tanto tempo. No entanto, ainda bastante irritada, Tomoyo diz a Hirai que ela vai lutar com ele até a morte. Isso leva Hurray a provocar Tomoyo ainda mais, dizendo a ela que ele não gostaria de morrer pelas mãos de uma aberração. Tomoyo pergunta a ele por que ele está sequer ali. Hurray lhe diz que veio buscar sua mochila, e quando ele procede para pegar sua mochila, ele nota o laptop de Tomoyo. Tomoyo fecha seu laptop instantaneamente, e então procede a estrangular Hurray. No entanto, quando ela se lembra que comida de prisão é uma droga, Tomoyo finalmente solta o pescoço de Hurray. Enquanto ofega por ar, Hurray pergunta a Tomoyo se ela está tentando escrever uma light novel.
A princípio, Tomoyo diz a Hurei que está apenas tentando passar o tempo, mas Hurei lhe diz para parar de mentir, pois ele claramente viu um memorando do prazo de envio do novo prêmio de autor. Agora irritada, Tomoyo pergunta a Hurei como ele conseguiu ver tudo em apenas 1 milissegundo. Ela então lhe diz que se ele quer rir dela, então ele deveria fazer isso. Para sua surpresa, Hurei pergunta a ela por que ele deveria estar rindo. Tomoyo hesitantemente revela como as pessoas que escrevem light novels são vistas como estranhas, mas Hurei encolhe os ombros e lhe diz que não há absolutamente nada de embaraçoso em escrever uma light novel. Tomoyo então percebe que está falando com Hurei, que é o epítome da estranheza. Sentindo-se bastante à vontade, Tomoyo revela que não tem certeza se quer ser uma escritora profissional ou não, mas, por enquanto, ela apenas gosta muito de escrever histórias. Ao encontrar um olhar de compreensão no rosto de Hurei, ela lhe pergunta se ele a apoiaria. Para sua consternação, Hurei afirma que não pode fazer isso, não quando ela está tão insegura e incerta de seus próprios objetivos. Percebendo o que o garoto quer dizer, Tomoyo sorri, mas então pergunta a ele como ele consegue soar como um Chad de 1,80 m de altura durante momentos sérios. Hirai lhe diz que ele é sempre muito legal e então pergunta a Tomoyo sobre suas primeiras submissões. Tomoyo hesitantemente afirma que falhou 2 vezes na primeira rodada. Ela também revela tristemente como, embora tenha esse superpoder incrível, ela ainda é péssima como escritora, e suas relações familiares ainda são bem complicadas. Ao ouvir Tomoyo, Hurei, que libera seu lado sombrio, delira sobre isso e diz a Tomoyo que está tudo bem apenas desfrutar de seus poderes sem complicar as coisas. Sem que Tomoyo e Hurei saibam, Hitoko tristemente espera que Hurei apareça, e quando ele não aparece, ela acaba indo para casa sozinha. No dia seguinte, durante uma de suas aulas, Tomoyo é repreendida por usar o telefone. Assim que a aula termina, Hirai encontra Tomoyo ocupada com o telefone. Antes que ele possa dizer para ela não desperdiçar sua juventude em um relacionamento online, Tomoyo grita animadamente e sai correndo. Hirai a segue e então descobre que Tomoyo passou da primeira rodada de sua competição de escrita. Feliz em ouvir isso, Hurei diz a Tomoyo que isso pede uma celebração e pergunta o que ela gostaria de comer. Tomoyo timidamente afirma que quer experimentar essa sobremesa, que só é servida em um restaurante específico ao meio-dia. Entendendo a situação, Hurei lhe diz que eles irão no fim de semana. Quando ela tenta convidar o resto dos membros, Hurei a lembra como ela está tentando manter sua competição de escrita em segredo, então eles têm que ir sozinhos. Estar sozinha com Hurei faz Tomoyo entrar em pânico enquanto ela se vê contemplando o que deveria vestir. Durante a comoção, Tomoyo tira um momento para respirar e se pergunta que tipo de roupa Hurei estaria usando. Um arrepio percorre sua espinha enquanto ela o imagina em um de seus trajes mais estranhos. Encontrando-se em pânico novamente, Tomoyo se assegura de que Hurei é apenas um garoto que provavelmente nem abaixa a tampa do vaso sanitário. No fim de semana, Tomoyo espera por Hurei, com a cabeça cheia de pensamentos sobre sua roupa. Justo então, Hurei chega em uma roupa super estilosa e rouba o fôlego de Tomoyo por um mero segundo. Vendo-a encará-lo, Hurei pergunta se há algo de errado com sua roupa. Tomoyo então o assegura de que ele parece completamente normal. Rindo levemente, Hurei revela que é proibido de comprar suas próprias roupas, então esta roupa foi escolhida por sua irmã mais velha. Ao chegar ao restaurante, Hurei examina o menu e afirma que eles deveriam pedir o conjunto de bolo, que é exclusivo para casais. Tímida a princípio, Tomoyo eventualmente concorda. Algumas horas mais tarde, Hirai diz a Tomoyo que ele se divertiu muito na livraria. Ele revela como ele geralmente vai sozinho ou com Hitoko, que não tem muito conhecimento sobre mangás e light novels. Tomoyo também diz que geralmente vai sozinha, já que seu vício em light novels é um segredo. No final do dia, Tomoyo tenta perguntar a Hurei se ele gostaria de visitar a livraria novamente, mas acaba perdendo a coragem. Enquanto Hitoko aguarda por alguém, ela avista Hurei na multidão. Seus olhos brilham instantaneamente ao vê-lo, até que ela percebe Tomoya ao seu lado. Na sala do clube, Hurei, vestido como um rei demônio, dirige-se ao seu leal exército composto pelos membros do clube de literatura. Ele lhes diz que não é mais o Rei Demônio, mas sim Hurrai, o herói renascido que salvará a humanidade. Seu exército tenta objetar, lembrando-o de como os humanos perseguiram os demônios. Mas Hurrai não aceita e lhes diz que, se objetarem, que o façam com suas espadas. E assim, um por um, Hurei os derrota a todos. Ao jogar o jogo, Hurei pergunta às garotas como elas conseguiram criar algo tão legal com seus cérebros femininos. Para Moira, quando as garotas o incentivam a continuar assistindo e Hurei aceita, ele encontra uma mensagem de feliz aniversário na tela. As garotas então lhe desejam um feliz aniversário, revelando que elas criaram este presente incrível. Ao ouvir isso, Hurei começa a chorar lágrimas de alegria. 10 meses atrás, Sayumi reúne a todos e declara que pensou em dissolver os poderes de todos usando sua habilidade. Quando ela pede objeções, Yurai levanta a mão e diz que é contra. No presente, Yurai descobre que Sayumi adoeceu depois de trabalhar tão arduamente no jogo.
Hitoko sugere que eles a visitem, mas depois muda de ideia e diz que ir em grupo pode ser problemático para Sayumi, e é por isso que apenas uma pessoa deve ir. E como ela adoeceu enquanto fazia um jogo para Hurei, o grupo vota para que ele vá. Ao chegar, Hurei descobre que Sayumi mora em uma mansão. Isso lhe dá a ideia de que, se ele conquistar Sayumi, poderá ser apenas um gamer desempregado. Depois de tocar a campainha, Hurei é recebido por Sayumi, que revela já estar se sentindo bem. Durante a conversa, Hurei diz a Sayumi que ela está fofa em seus trajes e que seus óculos a fazem parecer que cuspiria em seu rosto e o chamaria de cachorro inútil. Ao ouvir isso, Sayumi cora profundamente quando, de repente, a porta se abre, revelando a irmã mais nova de Sayumi, Maya. Ao ver Hurei, Maya pergunta à irmã se eles estavam fazendo sobrinhos para ela. Sayumi repreende a irmã instantaneamente e estende um pedido de desculpas a Hurei. No entanto, ansiosa para avançar o plano da irmã com Hurei, Maya tenta mostrar-lhe o anuário de Sayumi, o que lhe rende uma bronca. Assim que Maya se retira, Hurei diz a Sayumi que ela não é nada parecida com ela. Sayumi confirma isso revelando como sua irmãzinha é selvagem em comparação a ela, e se a avó delas estivesse viva, Maya teria sido um caso diferente. Intrigado com essa avó demoníaca, Hirai pergunta mais sobre a avó dela. Sayumi então revela que a velha mulher frequentemente a repreendia enquanto ela crescia. Enquanto Hirai aprende como a avó dela a instruir a se tornar uma mulher adequada, ele diz a Sayumi que sua avó ficaria muito orgulhosa por ela ter se tornado uma boa mulher em uma era onde mulheres vendem fotos de seus chocolates Starfish por $2. Sayumi então sorri enquanto Hurei folheia seu anuário. Ao notar que Sayumi foi presidente do conselho estudantil, Hurei pergunta por que ela não se candidatou à presidência. O sorriso de Sayumi desaparece e ela diz a Hurei para ir embora. Hurei tenta perguntar se a ofendeu, mas Sayumi afirma que está apenas com sono. Voltando ao passado, Sayumi e Hurei decidem ter uma briga, já que suas opiniões se chocam. Se Hurei vencer, Sayumi os deixará manter seus poderes. Logo de cara, Hurei leva uma surra. No presente, os membros do clube de literatura encontram Sayumi ausente novamente. Tomoya revela que Sayumi esteve presente na escola hoje, o que a leva a perguntar a Hurei sobre o bem-estar de Sayumi ontem. Justo quando Hurei está prestes a revelar toda a história às garotas, seu telefone toca. Após sair da sala, Hirai atende a ligação e é cumprimentado por Maya, que revela que ele deixou cair seu cartão de identificação. Depois de pedir a Maya para entregá-lo a Sayumi, Hirai pergunta se algo aconteceu com a irmã dela quando ela era presidente do conselho estudantil no ensino médio. E assim Maya revela como Sayumi era a presidente perfeita, o que a tornou impopular com o resto dos membros do conselho. No final, Sayumi estabeleceu como meta que formaria um conselho estudantil perfeito quando crescesse. Depois de saber disso, Hurei vai conversar com Miri. Ele revela tudo o que aconteceu e então pergunta se ela tem alguma pista. Miri especula que Sayumi provavelmente não se candidatou à presidência porque queria ter um relacionamento mais próximo com os membros do clube de literatura, já que todos têm superpoderes. Ele pergunta a ela quando foram as eleições. Quando Miri o informa da data, Hirai percebe que teve sua briga com Sayumi bem na época em que as eleições para o conselho estudantil estavam sendo realizadas. Naquele momento, Hirai chega à conclusão de que Sayumi não pôde seguir seus sonhos por causa dele. Sem perder mais um momento, Hirai corre para a casa de Sayumi para ter uma conversa com ela. Ao encontrá-la, Hirai instantaneamente se desculpa por ter esmagado os sonhos dela. Ela rapidamente esclarece que não está chateada. A razão pela qual ela o mandou para casa foi porque estava com sono e não pôde comparecer às atividades do clube, porque precisava comprar novas lentes de contato. No entanto, apesar de saber de tudo, Hirai se desculpa com ela, pois foi por causa dele que ela não pôde se tornar presidente do conselho estudantil. Sayumi sorri e o assegura de que é grata por tudo o que aconteceu. Voltando ao passado, justo quando Sayumi usa seu poder de origem para apagar os poderes de Hirai, ela percebe que é incapaz de fazê-lo. Confusa com isso, ela pergunta a Urei se ele sempre soube. Urei confirma, levando Sayumi a perguntar por que ele não disse isso antes. Urei então revela que tinha esperança de que ela seria capaz de apagar os poderes deles, pois todos se sentiriam melhor sabendo que poderiam voltar à normalidade a qualquer momento que quisessem. Ao ouvir isso, Sayumi admite que tem medo de seus poderes e frequentemente se vê com perguntas como o que aconteceria se seus poderes saíssem do controle ou se um deles ficasse tão insano quanto um fã da Taylor Swift.
Compreendendo as preocupações de Sayumi, Hiraya assegura de que eles podem fazer muitas coisas divertidas com seus poderes, e se algo acontecesse, ele despertaria seus poderes para parar os deles. No presente, Sayumi diz a Hiraya que estava tentando se tornar presidente para encontrar um fechamento para seu trauma no ensino médio, o que significa que ela não teria sido perfeita para o papel. Hurei então diz a Sayumi que a perfeição não existe neste mundo, e que ela é encantadora exatamente do jeito que é. Sayumi sorri e diz a Hurei que mesmo que a perfeição não exista, ela ainda gostaria de tentar, e isso seria suficiente para ela. Quando ambos eram crianças, Hitoko, sendo boba, observou o alarme de incêndio, levando todos na escola a evacuarem para o galpão. Agora, com medo das surras e cinturadas que viriam, Hitoko decidiu se esconder debaixo da escada. Hiraya a encontra e a assegura de que, se ela tiver medo de pedir desculpas, ele pedirá desculpas com ela para seu grande alívio. No presente, Hitoko acorda e olha para a foto de Hitoku com o resto dos membros do clube de literatura e fica triste. Enquanto isso, Hurei leva uma surra de sua irmã mais velha, que lhe pede para invocar Hitoko mais tarde esta noite. Hurei gentilmente a lembra de que Hitoko não é o mordomo demônio Sebastian para que ele possa simplesmente invocá-la. Mate faz beicinho e diz a Hurei que se Hitoko for à casa deles, ambos poderão ter uma refeição deliciosa, já que Hitoko é o sonho molhado de Gordon Ramsay. Concordando com Mate pela primeira vez, Hirai convida Hitoko para sua casa. Isso deixa Hitoko bastante feliz porque agora ela pode mostrar a Hirai e a homens gordos e carecas que ela é uma waifu. Na escola, Tomoyo encontra Hitoko de bom humor e pergunta sobre isso. Mas é claro, como Tomoyo é uma rival, Hitoko apenas sorri enquanto elas chegam mais tarde ao clube de literatura. Pela primeira vez, o grupo decide fazer uma atividade normal do clube, conversando sobre literatura. Depois de coletivamente mandarem foda-se para Shakespeare por ter criado Édipo Rei, o grupo decide encerrar o dia. Hitoko alegremente diz a Hurei que eles deveriam ir para casa juntos, mas para sua decepção, Hurei diz a ela para ir na frente, pois ele precisa conversar com Tomoyo. Antes de se transformar em uma Manic Pixie Dream Girl, Hitoko tenta se manter positiva e diz a Hurei que pode esperá-lo, mas Hurei diz a ela para deixá-lo em paz. Não querendo mostrar a Hurei seus motivos assassinos, Hitoko sorri e deixa Hurei por sua própria conta. Depois de pegar os ingredientes para o jantar de hoje, Hirai recorda um momento do ensino médio. Ele pergunta a Hitoko, animadamente, se ela leu a light novel que ele lhe deu. Hitoko revela nervosamente que tentou ler, mas percebeu que não era nada como a Wattpad, então perdeu o interesse. Ao ouvir isso, Hirai sorri secamente e diz a Hitoko que tudo bem se ela não conseguiu entender o quão incríveis são as light novels, já que nem todo mundo tem bom gosto. Enquanto isso, na sala do clube, Hirai e Tomoyo decidem liberar suas esquisitices fingindo combinar seus poderes. Tomoyo é então atingida por uma súbita percepção de que fazer esse tipo de besteira leva algumas pessoas ao hospício, então ela rapidamente para e diz a Hurei que está indo para casa. Antes que ela possa ir, Hurei pergunta se ela não conseguiu escrever uma história durante a atividade do clube de literatura, porque ela se considera muito melhor do que o resto dos membros, e isso a coloca sob uma pressão desnecessária. Tomoyo tristemente confirma as especulações de Hurei, e também revela como ela não conseguiu progredir na light novel em que tem trabalhado. Com isso, ela também admite que quando pensa nele lendo seu manuscrito, ela surta. Hurei diz a ela que ela está apenas em uma fase ruim, mas Tomoyo, com raiva, diz a ele que ele não deveria adoçar a realidade para ela, já que a verdadeira razão pela qual ela não conseguiu escrever é porque ela é uma perdedora sem talento que definitivamente receberia um grande e gordo não de Simon Cowell se ela se candidatasse ao Britain's Got Talent. Hirai diz a Tomoyo que admira sua dedicação, e isso deveria significar muito para ela, já que ele não admira mais ninguém. Depois de se despedirem pelo dia, Hirai chega em casa e pede desculpas a Hitoko por tê-la deixado. Hitoko sorri e pergunta o que ele e Tomoyo conversaram. Antes que ele possa responder, Hyurai recebe uma mensagem de Tomoyo, o que o distrai. Quando Hitoko percebe que é Tomoyo, ela tenta perguntar a Hurei sobre o que eles estão falando, mas o garoto a dispensa com respostas vagas. No final, Hitoko finalmente se cansa e grita com Hurei sobre como ela não consegue entendê-lo. Ela continua a gritar com ele sobre como 90% do tempo ele parece estar sob o efeito de cogumelos poderosos, o que o faz balbuciar bobagens. No final, Hitoko admite, em lágrimas, a Hurei que toda vez que ele fala, o cérebro dela faz brr brr. Assim que Hitoko sai correndo, Hurei, surpreso com o desabafo dela, a persegue. Enquanto tenta encontrá-la, Hurei encontra Saigami, que pergunta se ele está procurando por Hitoko, a quem ele viu correndo de chinelos e avental. Quando Hurei confirma, Saigami ri e diz que parece que Hitoko finalmente se cansou dele.
Surpreso com esse comentário, Hirai pede para ele elaborar, e assim Saigami afirma como Hitoko sempre pareceu uma estranha quando saía com ele. Hirai o interrompe e diz que Hitoko não se sente estressada, mas Saigami o corta, e o lembra que Hitoko também é humana e finalmente explodiu. Depois de atingir Hirai com fatos duros e frios, Saigami se retira. Enquanto Hirai processa tudo, ele liga para Tomoyo para perguntar se Hitoko está na casa dela. Quando ela diz que não está lá, ele encerra abruptamente a ligação depois de dizer a ela como Hitoko desapareceu. Continuando sua busca, Hurei acidentalmente cai em um buraco onde ele percebe que esta é a primeira vez que não está com Hitoko. Enquanto isso, Hitoko se encontra em uma parte desconhecida da cidade, onde os arrependimentos começam a alcançá-la. De repente, uma voz se dirige a ela, e quando ela se vira para olhar, Hitoko encontra Kiryu. Por outro lado, Hirai é cumprimentado por Sayumi e Tomoyo, que tentam perguntar por que ele parece que seu cachorro de estimação Steve morreu. Hirai revela como ele tem forçado Hitoko subconscientemente a entrar na vibe das coisas que ele gosta. Ao ouvir isso, Tomoyo dá um tapa em Hirai para trazê-lo de volta aos seus sentidos. Ela lhe diz que não há como Hitoko ter fingido seus sorrisos. Enquanto isso, Kiryu tenta consolar Hitoko, dizendo a ela que o que ela sente é culpa por não entender seu amigo de infância. Com isso, ele também esclarece que Hirai sofre de uma condição rara, onde ele busca ser compreendido e incompreendido ao mesmo tempo. Essa condição é chamada Chunibyo, e Hirai é um Chunin que quer ser diferente, e não como as pessoas ao seu redor. Assim que Hitoko entende tudo, Kiryu de repente revela seus poderes e coloca Hitoko em um sono profundo. Com Hitoko desacordada, um grupo de pessoas de aparência suspeita se junta a Kiryu. Em uma pista de boliche, Kiryu enfrenta um Nanami magro de Jujutsu Kaisen e diz a ele que não o atacará fora do círculo que ele desenhou. Sentindo a arrogância de Kiryu, o garoto chamado Yukawa fica todo irritado e diz a ele que vai acabar com sua loucura. Mas mesmo em outro anime, Nanami acaba levando uma surra. Antes que Kiryu possa sugar Yukawa para o esquecimento, Yukawa diz a ele que mentiu sobre não sair do círculo. Dito isso, Kiryu diz a ele que nunca deve confiar em seu inimigo. Agora puto, Yukawa tenta usar seus poderes contra ele. Kiryu invoca seu poder, Abismo Pontual, e envia Yukawa para Urano. Agora dentro de um carro, Kiryu vê Yukawa demorando do lado de fora da pista de boliche e diz que é bastante perturbador como, após a batalha, seus inimigos voltaram à vida sem nenhuma lembrança da luta. Uma pequena fada à sua frente diz a Kiryu que esta é a lei das guerras de fadas. A garota sentada no banco do passageiro, Hitomi, pergunta à fada chamada Lícia porque eles têm que fazer os humanos lutarem entre si em primeiro lugar. Kiryu responde por Lícia e diz a Hitomi que Lícia é uma versão maligna da Tinkerbell, pois ela e as outras fadas deram esses poderes sobrenaturais aos humanos para que eles pudessem fazê-los lutar entre si enquanto apostam em quem acham que vai vencer. Como tudo o que Kiryu disse é a verdade, Lícia passa para outro assunto, informando Kiryu e Hitomi que Yukawa não estava registrado nos arquivos. Isso leva Kiryu a perguntar a Lícia por que F está dando poderes a meros aleatórios. Em vez de respondê-lo, Lícia afirma que há uma razão pela qual ela o convocou e todo o seu grupo. Enquanto o grupo de Kiryu se reúne em seu covil, Lícia inicia a reunião explicando seu objetivo, que é basicamente eliminar F. No entanto, ela explica que não será fácil, já que F tem uma carta trunfo com poderes supremos. Ela elabora ainda mais sobre como o F e seu grupo chamam essa carta trunfo de sistema. Como não há informações suficientes sobre o sistema, exceto que ele está no mesmo nível de Deus, um membro do círculo de Kiryu, Efi, diz a todos que ela pode usar sua habilidade, rastreamento mental, para descobrir os poderes do sistema. Outra membro, Fantasia, se pergunta em voz alta o que F pretende realizar usando um peão tão avassalador. Yanagi, outro membro, responde especulando que talvez F queira abolir permanentemente a Guerra de Fadas. Concordando com Yanagi, Lícia afirma que há muitas fadas que não pensam muito bem da Guerra de Fadas. Yanagi então pergunta a Lícia se a gestão da Guerra de Fadas não tomou nenhuma ação séria contra F. Lícia afirma que a gestão da Guerra de Fadas está cheia de comedores de curry, que simplesmente não conseguem chegar a uma decisão. Ela então se vira para Kiryu e pede para ele resolver algo, já que ele é o chefe. No entanto, em vez de obedecer à fada, Kiryu diz a Lícia que, se ela quer eliminar F, então ela deveria ser honesta e direta sobre isso. Percebendo que sua manipulação falhou, Lícia diz a Kiryu que ela reza para que ele pegue conjuntivite do peido de uma prostituta. Em vez de se ofender, Kiryu diz a Lícia que não se importa em esmagar F, mas não gosta do fato de ela estar tentando manipulá-lo. Com isso, Kiryu pratica ser pai, saindo pela porta.
Mais tarde, Hitomi se preocupa com Kiryu quando Licia a encontra e pergunta por que ela gosta de um edgelord como ele. Sem esperar por uma resposta, a fada revela que a gestão da Guerra de Fadas chegou a uma conclusão sobre que Hitomi a lembra de que Kiryu não a ajudará, o que leva Alicia a admitir que estragou tudo. A fada então revela como o Comitê da Gestão da Guerra de Fadas quer propor uma trégua, mas depois engana F com um ataque secreto. Apesar de saber que Kiryu não ajudará Licia, Hitomi diz à fada que ela e o resto do grupo farão tudo ao seu alcance para esmagar F. Depois que Renda se junta ao resto do grupo, Hitomi se infiltra no esconderijo de F, onde encontram um sistema, que os cumprimenta com um sorriso arrepiante. Quando Aki tenta decifrar o poder dela, ela começa a tremer de medo e diz a Hitomi que eles não podem vencer o sistema. O sistema avança sobre Hitomi com a intenção de enviá-la para onde os fãs de Boku no Pico iriam. Mas antes que ela possa fazer isso, Kiryu faz uma entrada triunfal e salva a donzela em perigo. Kiryu então diz ao sistema que as pessoas que ela está atacando são seus amigos. Surpresa, Hitomi pergunta por que ele está em termos de conversa com o inimigo. E assim Kiryu revela que já fez amizade com o sistema e a tornou a mais nova membro dos Fallen Black, oferecendo-lhe doces. E agora, com a ajuda dela, eles esmagarão cada último membro de F. Várias semanas depois, Hitomi repreende Kiryu por dormir com lentes de contato coloridas, pois ele agora se parece com Ken Kaneki se ele ouvisse Panic! At the Disco. Suspirando, Kiryu afirma que deveria ter incluído um curandeiro em sua gangue. Ele então se lembra de Hirai e sua gangue e diz a Hitomi como o garoto virgem tem um curandeiro em seu esquadrão. Surpresa com isso, Hitomi lembra Kiryu de como ele era contra incluir Hirai e sua gangue nesta guerra. Kiryu diz que precisa de um curandeiro para consertar seus olhos, então eles terão que sequestrar o curandeiro do grupo de Hirai. E assim, no presente, Kiryu e sua gangue cercam uma Hitoko inconsciente e percebem que pegaram a pessoa errada. Enquanto isso, na sala do clube de literatura, Sayumi reúne a todos e anuncia que desbloqueou um novo estágio de seu poder. Sem entrar em detalhes, ela invoca Hitoko, que desaparece do covil de Kiryu e chega à sala do clube. Depois de recuperar a consciência, Hitoko pede desculpas a Hurei, que também se desculpa. Tomoyo observa essa interação e rapidamente admite que está tentando se tornar autora de uma light novel, e é por isso que ela e Hurei estavam saindo juntos. Uma vez que os mal-entendidos são resolvidos, Hurei levanta a mão e revela como ele também despertou o próximo estágio de seu poder sombrio. Depois de alguns dias, Tomoyo entrega a Hurei um manuscrito de seu romance. Ela lhe diz que não acha que fez um bom trabalho e quer a opinião honesta dele. Como sempre, Hurei a assegura de que seria honesto com ela, o que coloca um sorriso em seu rosto. Tomoyo lhe diz que está feliz que a mãe dele o deixou cair quando bebê e ele se tornou um Chunin. Ao ouvir isso, Hurei diz, em tom de brincadeira, a Tomoyo que ela não deveria estar zombando da pessoa que está prestes a ajudá-la. Isso instantaneamente leva Tomoyo a buscar seu perdão, o que surpreende Hurei, que lhe diz que estava brincando como sempre. Tomoyo então esclarece como, brincadeiras à parte, ela o acha incrível. Ao ouvir isso, Hurei revela como, em certo ponto, ele considerou fazer terapia no ensino médio, mas então conheceu essa garota estranha de cabelo branco que o fez mudar de ideia. Assim que Tomoyo ouve isso, ela cora e sai correndo, deixando Hirai completamente confuso. Mais tarde naquele dia, Hirai delira sobre algo estranho novamente, o que o faz ser repreendido por Sayumi, que lhe diz para calar a boca, já que todos se reuniram para estudar juntos. Hirai então, de forma brincalhona, diz a Sayumi que talvez devesse liberar seus novos poderes para recuperar um pouco de sua determinação. O herdeiro de repente fica sério, enquanto as garotas, com muita firmeza, o advertem para nunca mais usar seus poderes despertos, em hipótese alguma. Urei, um tanto nervoso, lhes garante que não usará seus poderes e então começa a estudar junto com o resto do grupo. Depois de um tempo, ele pergunta a Chifuya sobre suas notas, e ela, com certa vergonha, revela que tirou um 0. Atordoado com isso, Hurei a adverte para parar de usar atalhos nos estudos, ou ela acabará esfregando os vasos sanitários em um restaurante Taco Bell. Chifuya então o informa com muita clareza como tirou 100 na prova anterior e como sua mente funciona de acordo com seu humor. Durante a conversa, todos descobrem como Hurei, na verdade, se sai muito bem na escola, e isso instantaneamente desanima Tomoyo, que afirma que sabia que Hitoko era inteligente, mas agora ela simplesmente não consegue mais viver sabendo que Hurei é melhor que ela. Como Tomoyo recebe a notícia com bastante dificuldade, Hitoko a convida para estudar mais tarde, e assim as garotas chegam a um café onde ambas estudam e depois fofocam sobre Hurei. Durante a conversa, Hitoko observa como Tomoyo e Hurei são muito parecidos um com o outro. Isso a deixa chateada, e ela acaba se desculpando e se retirando. Alguns dias depois, Hurei exclama, todo feliz, que assim que terminarem de limpar a sala do clube, poderão finalmente aproveitar suas férias de verão. Enquanto tira o lixo com Chifuya, Hurei percebe que ela está chateada com a chegada das férias de verão, então ele faz Chifuya prometer que eles sairão para a piscina mais tarde.
No dia seguinte, Kyuki observa que Chifuya não está agindo como de costume e pergunta se algo a está incomodando. Chifuya então diz à sua amiga que, sempre que pensa em Hurei, seu peito se aperta de uma forma estranha. Enquanto isso, no banheiro feminino, Sayumi está prestes a pegar seus óculos quando Sagami aparece do nada e lhe diz que se ela for pelos óculos, será para sempre a segunda protagonista feminina que nunca consegue o rapaz. Perplexa com a presença dele, Sayumi pergunta a Sagami o que ele está fazendo nos banheiros femininos. Sagami, de forma astuta, diz que ele é o leitor onisciente que deseja que ela termine com Hurei, já que ele já sabe que ela gosta dele. Com isso, Sagami oferece a Sayumi uma chance de se tornar a heroína principal. No clube de literatura, Hitoko confronta Tomoyo perguntando se ela ama alguém. Quando Tomoyo nervosamente diz que só gosta de ser o dispositivo feminino de felicidade, Hitoko afirma que está perdidamente apaixonada por Hurei. Atordoada por essa confissão tão repentina, Tomoyo pergunta por que ela está lhe contando aquilo. Hitoko então admite que quer que Hurei a escolha. Enquanto isso, Hurei, felizmente alheio a todos os vilões e as lolis que o cercam, fala consigo mesmo como o excêntrico que ele realmente é. Em seu quarto, Tomoyo descobre que não venceu a competição de equitação. Isso a deixa tão chateada que ela começa a agredir seu pobre travesseiro de corpo. Depois de recuperar a consciência, ela percebe que precisa contar a Hurei sobre seu fracasso, o que a frustra ainda mais profundamente. No dia seguinte, Chifuya e Kyuki esperam do lado de fora da piscina pública, já em seus trajes de banho. Kyuki então pergunta a Chifuya se ela tem feito sua lição de casa. Em vez de responder, Chifuya diz a Kyuki que a odeia, pois ela não tem o menor senso comum. Surpresa com o comportamento dela, Kyuki pergunta o que ela quer dizer, e então Chifuya afirma que é senso comum não se preocupar com a lição de casa durante as férias de verão, quando de repente Hurei chega e cumprimenta as crianças com um sorriso. Kyuki retribui o cumprimento com um olhar severo, enquanto Chifuya sorri timidamente ao ver seu primeiro amor. Não querendo que sua única amiga fosse roubada por um homem Twiwa, Kyuki elabora um plano para fazer Chifuya odiar Hurei de vez. Para seu primeiro plano, Kyuki decide mostrar a Chifuya como Hurei não é um provedor ou alguém que lhe compraria comida. Para sua total consternação, Hurei aparece com uma quantidade de comida que só americanos conseguiriam comer de uma só vez. Quando seu primeiro plano falha, Kyuki recorre a outro plano que mostrará a Chifuya que Hurei não passa de um covarde. Ela se aproxima sorrateiramente de um homem musculoso com a intenção de pedir-lhe para bater em Hurei. Mas ao ficar diante dele, Kyuki rapidamente percebe que é uma covarde tímida que não consegue falar com estranhos. De repente, Hurei chega e a salva, o que a faz chorar de alívio. Como seu segundo plano falha, Kyuki força Hurei a participar de um quiz, para que ela possa mostrar a Chifuya como Hurei é um completo cabeça de vento. O apresentador revela que a pessoa com mais respostas corretas receberá um carro, enquanto o segundo colocado receberá um golfinho de pelúcia. Chifuya instantaneamente se apaixona pelo golfinho, o que Hurei rapidamente percebe e observa com atenção. À medida que o quiz avança, o apresentador começa a fazer perguntas projetadas para adultos. Isso chateia Chifuya, mas Hurei a tranquiliza para não se preocupar e responde a todas as perguntas com uma facilidade impressionante para a grande consternação do apresentador. Assim que Hurei vence a competição, o apresentador fica com medo de acabar perdendo seu carro, mas para sua surpresa, Hurei pega o golfinho e o entrega a Chifuya. Isso choca Kyuki também, que lhe pergunta por que ele não escolheu o carro. Hurei, com muita calma, lhe diz que ele ganhou os sorrisos delas. Ao ouvir isso, o próprio coração de Kyuki começa a fazer doc-doc. Mais tarde, Kyuki reflete sobre seus sentimentos e encontra seu coração vacilando por Hurei, quando o próprio diabo a aborda com toda a seriedade. Hurei lhe diz para sempre permanecer amiga de Chifuya, pois eventualmente ele e os membros do clube de literatura seguirão seus caminhos separados após a formatura. Ouvindo seu pedido, Kyuki percebe que estava errada sobre Hurei, pois ele nunca estava seguindo os passos de seu pastor e apenas via Chifuya como uma simples criança. No dia seguinte, Hirai recebe uma ligação de Sayumi e corre para encontrá-la. Ao se encontrarem, Sayumi o convida para sair com ela. Quando chegam à piscina pública, Hirai ri de seu destino tão infeliz e complicado. Sayumi diz a Hirai para encontrá-la lá dentro, e assim que ele se vai, Sagami chega e diz a Sayumi que tudo está correndo exatamente conforme o plano deles. Apesar de sua irritação, Sayumi veste o maiô preparado por Sagami e vai ao encontro de Hurei. Assim que o rapaz vê Sayumi, ele lhe diz que Deus terá que arrancar sua alma para impedi-lo de ficar olhando para suas axilas. Sayumi cora com o elogio, mas diz a Hurei para relaxar um pouco. Enquanto se dirigem à piscina, Sayumi é novamente cumprimentada por Sagami, que casualmente a informa que o maiô fica transparente quando molhado. Isso leva Sayumi a fazer grandes esforços para evitar a água a todo custo. No final, Sayumi percebe que Sagami mentiu para ela apenas para brincar com sua cabeça. Agora furiosa, ela confronta Sagami, desferindo-lhe um soco. Ela então lhe diz que está farta de ser seu bichinho de estimação e vai embora. Após seu retorno, Sayumi ensina Hurei a nadar com um sorriso e diz que ele está feliz por ela ter voltado ao normal.
Sayumi sorri com isso e diz a Hurei que gosta dele exatamente do jeito que ele é. Naquela noite, Tomoyo liga para Hurei e pergunta se ele está livre. Quando Hurei a informa que ele e sua família irão de férias com a família de Hitoko, Tomoyo fica triste e encerra a ligação. Uma garota de cabelos brancos luta com sua bicicleta quando Hurei chega e a ajuda a sair do apuro. Grata por isso, a garota o agradece em estilo Chani, o que irrita Hurei, que diz à estranha excêntrica que ela não deveria viver neste mundo fictício já que ele não é real. Isso chateia a garota, que tem um momento feminino com Hurei, atingindo-o com seu veículo. Ela então diz a Hurei que o mundo fictício existe em seus corações e que isso é o suficiente. Atordoado por palavras tão sábias, Hurei fica sem fala. A garota chega em casa e remove sua peruca, revelando seus cabelos ruivos. Relembrando o passado e sua primeira interação com Hurei, Tomoyo fica bastante triste e decide apodrecer na cama, sem fazer nada. Enquanto isso, Hitoko veste um novo maiô e vai encontrar Hurei na praia. Ao encontrá-lo, ela age de acordo com os conselhos mencionados na revista adolescente. De volta para casa, Tomoyo vai à piscina pública para uma mudança de ares e ambiente. No entanto, ao chegar, percebe que sua vida é tão miserável quanto a vida de um homem cuja altura está abaixo de 1,80 m. De volta à praia, Hitoko pede a Hurei para passar protetor solar nela, mas acaba ferindo-o no processo. Quando esse plano falha, Hitoko vê um casal onde a garota está de forma brincalhona, fazendo seu namorado correr atrás dela. Determinado a conquistar Hurei, Hitoko pede a ele para persegui-la. Relutantemente, Hurei faz o que lhe é pedido, e depois de muita corrida, ambos param para recuperar o fôlego. Sem saber o que fazer, Hitoko imobiliza Hurei e está prestes a confessar algo quando, de repente, ela fica tonta e cai. Mais tarde naquela noite, Hitoko, sentindo-se muito melhor, pergunta a Hurei se o vínculo deles mudará quando forem para a faculdade. Hurei então afirma que ela não é apenas uma amiga, pois estar com ela realmente o salvou do desespero. Depois de dizer isso, Hirai diz a Hitoko que ela é especial, e é por isso que eles sempre estarão muito próximos um do outro. Sentindo-se satisfeita, Hitoko grita alegremente o nome de Hurei na noite. Depois de voltar das férias, Hirai convida Tomoyo para o festival de fogos de artifício. Ao vê-la em um yukata, Hirai a elogia, fazendo-a corar de leve. Depois de irem para um lugar mais isolado, Hirai pergunta a Tomoyo se algo a está incomodando. Relutantemente, Tomoyo revela que falhou no concurso de equitação. Quando Hurei lhe oferece consolo, Tomoyo o abraça, e de repente os fogos de artifício explodem no céu. Relembrando todas as suas memórias com Hurei, Tomoyo percebe que está de fato apaixonada pelo excêntrico. No dia seguinte, os membros do clube de literatura se reúnem por causa do aviso de Mirai. Quando a presidente chega, ela grita que sua mão está queimando, fazendo Hitoko liberar uma bolha de água. No entanto, instantaneamente, Mirai rouba o poder dela e direciona uma bola de fogo contra Hitoko. Antes que Mirai possa ferir Hitoko, Shifuya cria uma parede, mas seu poder também é roubado por Mirai. Tomoyo se esconde atrás de Hurei e usa seu poder para parar o tempo, e então transfere seus amigos para um local seguro. Agora a uma certa distância de Mirai, Tomoyo revela à turma que conseguiu salvá-los a todos graças a Jirai. Nesse sentido, Jirai afirma que após essa luta com Mirai, ele queria estar preparado para a próxima vez que algo assim acontecesse. Depois de ir a um clube de karaokê, Sayumi observa que embora a pessoa se parecesse exatamente com Mirai, sua personalidade era completamente diferente. Isso leva Hurei a especular que outra pessoa pode estar manipulando Mirai. Para confirmar suas suspeitas, Hurei liga para Mirai e pergunta se a verdadeira Mirai está a salvo, mas a impostora se recusa a responder. Jirai lhe diz para ir conversar com ele no clube de literatura. A ligação termina, e no escritório do conselho estudantil, a falsa Mirai se pergunta por que Jirai gostaria de se encontrar. Sagami aparece por trás e afirma que não há como Jirai saber algo sobre as guerras das fadas. Com isso, Sagami diz à impostora que, se ela conseguir destruir a equipe, poderá se juntar ao lado deles, mesmo sendo uma ex-funcionária de F. A impostora diz a Sagami que não pode realmente confiar nele, mas que não tem escolha. Sagami afirma educadamente que ela deveria confiar nele, já que ele é quem está mantendo seu corpo real em segurança. Enquanto isso, no clube de karaokê, Jirai pede às garotas que o deixem usar seus poderes. Assim que as garotas concordam com certa relutância, Jirai vai ao encontro da impostora chamada Nangoa, que o ataca instantaneamente. Jirai gargalha e libera a segunda forma de Dark and Dark, que Nangoa rapidamente rouba, mas então solta um grito de dor quando sua mão começa a queimar. Jirai ri e diz que a fase 2 de Dark and Dark queima a mão do usuário. Quando Nangoa tenta usar o poder elemental de Hitoko para extinguir as chamas, Jirai lhe diz que é completamente inútil. Voltando ao momento em que ele liberou pela primeira vez a fase 2 de Dark and Dark, Jirai gemeu de dor, levando Hitoko a usar seu poder, mas não importava o que ela fizesse, as chamas simplesmente não se extinguiriam.
No final, Sayumi pediu a Shifuya para criar um removedor de cravos, que foi então usado para cortar o braço de Hurei. No presente, Hurei força Nangoa a retornar ao seu corpo, ou então ela sofrerá exatamente como ele. Relutantemente, Nangoa faz o que lhe é dito, e assim que Mirai está de volta, Jiraiya a consola e então segura a mão dela. Assim que Nangoa retorna ao seu corpo, ela faz uma birra e pede a Sagami por outra chance, mas ele casualmente lhe diz que o tempo dela acabou. Kiryu aparece por trás e usa seus poderes para destruir as memórias de Nangoa. Com isso, ele diz a Sagami para ficar longe da criança virgem, também conhecido como Hurei. Assim que as coisas voltam ao normal, Sayumi explica toda a situação a Mirai, enquanto Tomoyo e Hitoko esclarecem seus mal-entendidos uma com a outra. Naquele dia, Hirai chega cedo e diz a Shifuya para nunca usar seus poderes para algo maligno, pois seus poderes são destinados apenas a serem algo legal e impressionante. Assim que ele libera Dark and Dark, Tomoyo o esbofeteia por agir como um excêntrico, enquanto o resto da turma os observa com grande diversão. Quem você acha que combina melhor com Hurei? Deixe-nos saber comentando as axilas de Sayumi pela vitória. E se você gosta de resumos de animes, então assista a este vídeo agora mesmo.